Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma atividade prática para determinação de infiltração de água no solo e através disso você tomar aí decisões para implantar práticas conservacionistas de solo. Então, é aula prática de velocidade de infiltração básica do solo, ou também chamada de VIB, na irrigação e drenagem. O nosso objetivo é saber determinar qual é a velocidade de infiltração de água no solo, né? Porque através dessa velocidade você é capaz de tomar decisões mais assertivas no manejo das práticas conservacionistas. Então, isso possibilita tomar decisões a respeito da aplicação de práticas culturais mecânicas edáficas, tá? na lavoura. Então, só para ficar um pouco mais claro, solo com alta VIB possibilita implantar práticas conservacionistas mais brandas, né, menos severas. Solos com baixa VIB, quer dizer, com baixa infiltração de água, necessitam implantar práticas conservacionistas mais intensas, mais objetivas, com maior eficiência, ou seja, práticas que consigam reter a água da chuva em maior quantidade, em maior intensidade, porque o solo possui uma propriedade que faz com que essa VIB seja baixa, não é? Bom, então alguns conceitos aqui nós já comentamos em alguns encontros passados, como infiltração de água no solo, a redistribuição, né, de água no solo, a redistribuição talvez não, onde a redistribuição é o movimento de água dentro do perfil que depois que passa o período de chuva, ou de precipitação, ou de irrigação. No início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande e a velocidade de infiltração é alta. Então, isso é notável, pessoal. Observem, em dias onde o solo é seco, uma chuva, para que ocorra enxurradas, né, ou que ocorra escoamento superficial, é necessário que ocorra uma precipitação, uma chuva com alto volume, não é? Porque se o solo está seco, a absorção, a infiltração, a redistribuição é alta nesse solo. Agora, se o solo estiver encharcado, úmido, como nos dias chuvosos, qualquer chuvinha de baixo volume já causa escoamento superficial, causando erosão, enxurrada, não é verdade? Então, a determinação da VIB ela deve ser realizada simulando uma situação onde o solo esteja úmido, onde o solo esteja muito molhado, tá? Então, à frente aqui, a gente fez essa simulação aí, que vocês vão desenvolver aí nos seus lares. Então, após algum tempo, o gradiente de potencial é reduzido e a velocidade diminui. De maneira com que o solo vai umedecendo, o gradiente potencial é reduzido e a velocidade de infiltração também, né? Chegando de tal forma que fique constante. À medida que as argilas se expandem e contraem, né, parcialmente os poros, a velocidade de infiltração diminui gradualmente até chegar a um ponto em que se mantém praticamente constante, né? Ou seja, chegou na VIB, num ponto constante de infiltração de água que aquele solo possui. Cada tipo de solo possui uma VIB diferente, uma velocidade de infiltração diferente. E se um mesmo tipo de solo, o mesmo local, rigorosamente o mesmo local, pode ter diferentes VIBs se ocorrer manejos diferentes, como compactação e descompactação do solo, né? Então, por isso que a gente fala muito do uso da implementação do plantio direto, da incorporação de palhada, de matéria orgânica, que são manejos que
melhora a infiltração de água no solo? Positivo? Então, não esqueçam disso. Está ligado a tudo que a gente já disse em encontros passados. Só para deixar vocês mais orientados, solos argilosos possuem, normalmente, uma velocidade de infiltração de menos do que 5 milímetros por hora ou 50 centímetros por hora. Já solos franco-argilosos, aquele que está em transição do argiloso para médio ou do argiloso para franco, de 5 a 10 milímetros por hora. O solo franco ou de textura média, ele possui uma VIB aí de 10 a 20 milímetros por hora, ou de 100 a 200 centímetros por hora. É a mesma coisa, viu, pessoal? Ó, pelo amor de qualquer coisa, façam transformação de unidade aí. A mesma significa a mesma coisa. E solos arenosos possuem uma velocidade de infiltração mais alta possível, maior do que 30 milímetros por hora ou 300 centímetros por hora. Tá? Então perceba que solos argilosos possuem uma velocidade de infiltração muito mais baixa comparado a solos arenosos. É muito simples você ver isso, basta você encher um copo de água e despejar sobre um monte de areia. O que vai acontecer? A água vai infiltrar imediatamente um monte de areia. Agora despeje esse mesmo volume de água num monte de terra argilosa. Ela vai escoar sobre a pirâmide do montículo de solo. Tá? Então, alguns fatores que afetam a velocidade de água no solo são cobertura vegetal, já falei para vocês, né? Plantio direto, matéria orgânica palhada, né? Agregação das partículas do solo, que é originada a partir aí da cobertura vegetal do solo, né? Compactação de máquinas ou animais, erosões, né? Ou erodibilidade do solo. Então, tudo isso daí interfere. Condições extrínsecas do solo, textura. A textura do solo influencia, acabei de mostrar para você logo acima aí, né? Densidade dos perfis, né? Quer dizer, compactação, a quantidade de micro-organismos no solo, né? E o conteúdo de água no solo. Quanto mais água no solo, menor é a velocidade de infiltração. Quanto mais seco, maior é a velocidade de infiltração. Pessoal, então vamos para a prática, propriamente dito, e o que vocês devem fazer. Só uma observação aqui o seguinte, que essa mesma prática será novamente abordada com outro foco na disciplina de irrigação e drenagem. Tá? Lá é com foco no cálculo de lâminas de irrigação. Aqui é com foco na construção de práticas conservacionistas, terraços, plantio de plantas em curva, em nível, práticas conservacionistas, que a gente vai falar ainda, tá? Então, a determinação da VIB para a disciplina de irrigação e drenagem, ela é feita nesses dois anéis, utilizando esses dois anéis concêntricos aí, ó, o anel interno com o anel externo. O que se faz? Crava-se esses dois anéis a cerca de 10 a 15 centímetros no solo, não é? E coloca-se água nos dois anéis. Aqui no centro do anel central, coloca-se uma régua milimetrada, que você vai anotar os milímetros ao longo do tempo, né? E essa água em volta, ela serve para eliminar a redistribuição lateral da água que encontra-se no cilindro central, tá? Então, a água que encontra-se no cilindro central, aqui, ela é toda percolada no sentido descendente, vertical, e nada horizontal. Devemos eliminar o escoamento horizontal, e isso é feito com essa água da lateral, tá? Bem, o que nós vamos utilizar aqui é uma situação mais prática. Em função de pandemia, né, nós não temos essa condição de utilizar os anéis concêntricos, então eu fiz uma adaptação utilizando somente um anel, o anel central, tá? Com o solo úmido, já dá para se ter uma ideia do funcionamento, tá?
Vocês podem até mesmo utilizar isso em lavouras aí, para determinar práticas conservacionistas também, já te dá uma boa correlação, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeira coisa, você tem que escolher um solo, né? E o solo que eu escolhi é um lote no fundo do quintal, aí, ó. Então, qualquer local você pode escolher um solo aí para fazer a sua prática, tá? Foi de propósito colocar num quintal porque mostra que dá para você fazer na sua casa. Então tá aí, tá? Um lote. Deixa eu me descer aqui. Outra, o meu cilindro, o cilindro central que eu utilizo aqui é uma garrafa descartável. Uma garrafa descartável PET de 2 litros, onde a superfície dela é toda cilíndrica e regular. Não pode ser igual uma garrafa de Coca-Cola que tem aquele abaulamento no centro, tá? Então pegue uma garrafa de outro refrigerante que seja de superfície totalmente lisa e circular. Corte nas duas extremidades, tá? E utilize essa manobra aí. Bem, vocês vão precisar de régua milimetrada. Sua régua aí, você tem que ter régua, né? Enxadão, você consegue arrumar fácil. Prancheta, caneta, papel para anotar a infiltração, tá? Então, pessoal, com o seu enxadão, escolha um local, tire material vegetal por cima, na superfície do solo, escolha um local mais plano, né? Vai com o enxadão e faça uma trincheira de aproximadamente 15 centímetros de profundidade, 12 a 15, por aí. Tire o solo dessa trincheira, deixa o fundinho, a superfície do fundo dessa trincheira aplanada para você colocar, então, o cilindro. Então eu fiz a trincheira, né? Tá aqui tá o barranquinho aqui. E coloquei então o cilindro. O cilindro que no caso é a garrafa PET. Depois disso, você deixa ele nivelado, né? Na trincheira. E coloca, você pode ver que a profundidade do cilindro, ele vai entrar ali. Então no caso aqui eu coloquei o cilindro a cerca de 15 centímetros de profundidade. E do lado interno do cilindro a altura do mesmo, né? É onde você vai utilizar essa altura para fazer a medição, a leitura de infiltração de água. No caso que tem 25 centímetros, lá da superfície do fundo até o máximo da sua altura. Bom, agora você colocou o cilindro dentro da trincheira e vai colocar terra em volta, tá? Com bastante cuidado e muito capricho, no sentido do seguinte: coloque pouquinha terra, arrume um pedacinho de madeira ou com os dedos mesmo e vai compactando devagar em volta do cilindro. Jogue mais terra, compacte, vai compactando novamente. Cuidado para não deformar o cilindro no lado interno. A sua medida de compactação é o limite do estrangulamento do lado interno, tá? Então, vai chegando terra, vai colocando terra, solo, em volta do cilindro e fazendo a compactação devagar até um nível mais alto, se possível. Por quê? Porque quando você encher isso aqui com água, a água vai fazer um peso aqui dentro e vai querer jorrar esse solo para fora, tá? Então, isso pode ser desmontado, desmoronado, e você tem que fazer uma nova trincheira. Então, capriche põe uma profundidade de 15 centímetros e capriche na compactação. Então tá aí, ó, colocar terra aos poucos em volta do recipiente e ir socando a terra. Compactar bem, compactando de forma que não deforme o recipiente no interior da trincheira. Capriche na compactação e na altura da terra, caso contrário, ao encher o recipiente, a água sairá por baixo, e aí todo o serviço será destruído. Então capriche na compactação e na profundidade do cilindro. Então tá aqui o cilindro, né, já inserido no solo, né, que é a garrafa PET. Ó, 15 centímetros de fora e 10 centímetros enterrada. Aqui ficou até um pouco curto.
faça o contrário, põe 15 centímetros enterrado, que aí você tem uma garantia maior de que o cilindro vai ficar preso no solo, sem o transbordamento. Bom, então vamos para efetivamente as medições. Então, você vai colocar água, completar até o nível máximo de água. Você vai utilizar uma régua. Eu peguei uma régua, introduzi ela aqui, né? E fiz a leitura. Deu lá 25 centímetros. Ou seja, no tempo inicial, no tempo zero, a água do recipiente é zero, não baixou nada, tá? No tempo 1, ou seja, após 5 minutos, você pode utilizar esse tempo. Após 5 minutos do tempo zero, a água baixou 50 milímetros ou 5 centímetros. Você vai observar isso na sua régua. Anota essa informação, tem uma tabela aqui embaixo, tá? Que te orienta. No tempo 2, após 10 minutos do tempo zero, a água baixou 90 milímetros ou 9 centímetros, né? Quer dizer, foi 50 milímetros, depois mais 40 no segundo tempo, né? No terceiro tempo, após 15 minutos do tempo zero, a água baixou um total de 125 milímetros, ou 12 centímetros e meio. Ou seja, foi os 50 iniciais, depois os outros 40, né? E depois mais 2,5. Aqui no tempo 4, após 20 minutos do tempo zero, a água baixou 150 milímetros, ou 15 centímetros. No tempo 5, após 25 minutos do tempo zero, a água baixou 170 milímetros, ou seja, 17 centímetros. No tempo 6, o último, após 30 minutos do tempo zero, a água baixou 190 milímetros, ou 19 centímetros. Secou o recipiente. Então, anota esse tempo. Bem, então está aqui a tabela que eu utilizei para preencher. Nas colunas amarelas, é as que eu utilizei para fazer o gráfico, tá? Porque a escala em tempo está em minuto e a infiltração está em centímetros, tá? Então, você colocou o tempo 0, 5, 10, 15, 20 até 30 minutos. Você põe a leitura na régua, conforme foi mostrado aqui. A infiltração acumulada é exatamente a leitura da régua em milímetro. A infiltração em centímetros é então mesmo, só que dividido por 10, né? Em centímetros. Por quê? Porque 1 centímetro possui 10 milímetros. A velocidade de infiltração eu vou utilizar em centímetros por hora. E aí, no caso, essa velocidade é 0, 60, 54, 50, 45, 40,8 e 38. Como que eu cheguei nisso daí? Então, para fazer isso, eu fiz o seguinte. É regra de 3. Veja como é simples. Em 5 minutos, vamos nesse caso aqui, em 5 minutos, infiltrou 50 milímetros. E em 60 minutos, porque eu estou estimulando em 1 hora, né? X. O X, então, é aqui. Ó. Então, qual é o X? É o 60 vezes 50 dividido por 5. Então, tá aqui, ó. X milímetros por hora, X em milímetros por hora é igual a 60, porque vem de minutos, vezes a infiltração acumulada em milímetros, que é dessa coluna aqui, dividido pelo tempo em minutos, que é dessa coluna aqui. Aí nós vamos ter o resultado. Nós vamos ter o resultado em milímetros por hora, que é este daqui. Então, fazendo esse cálculo, multiplicando 60 vezes 50 dividido por 5, vai dar os 60 milímetros por hora. Só que eu trabalho em centímetros por hora. Então, se você pegar 600 milímetros por hora e dividir por 10, vai dar os 60 milímetros por hora, tá? Então,
essas informações de velocidade de infiltração em centímetros por hora, infiltração acumulada em centímetros e o tempo acumulado em minutos, você consegue montar uma curva de infiltração de água no solo. Aqui, tá? Então, você terá de fazer isso que eu fiz aí no seu, em um local aí que você vai cravar o cilindro, né? Então, o que você faz agora? Você vai plotar em uma planilha do Excel para fazer o gráfico. Veja aqui o gráfico, né, do Excel. Como que você vai fazer? Isso aqui você tem que saber já. Eu estou ensinando aqui, mas de atrevido. Isso aqui você vê em informática. Então, numa coluna você coloca o tempo em minutos, na outra coluna a infiltração acumulada em centímetros e a outra a velocidade de infiltração em centímetros por hora, tá? Ó, saiu, é originado de lá. Então, uma vez feito isso, você seleciona tudo, né? Vai aqui em inserir, dispersão, escolhe esse gráfico aqui de dispersão, ele gera o gráfico. Aí você gerou o gráfico, agora você vai organizar o gráfico. Clique com o botão direito em cima de um dos pontos desse, do mouse, botão direito do mouse, e aí vem adicionar linha de tendência, escolha a equação que tenha o melhor R quadrado, ou será polinomial, ali a equação 0,998, ou será linear 0,990. O maior R aqui é o mais próximo de 1, que é o polinomial. Então, você utiliza essa curva, tá? Pronto. Repita o processo para a outra curva. Então, você acabou de montar aí a curva de infiltração. Então, veja. Aqui nós temos, em vermelho, a velocidade de infiltração. A velocidade de infiltração vai reduzindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o solo vai ficando mais saturado, porque a quantidade de água vai incorporando maior quantidade de poros do solo. Então, por esse motivo, a quantidade de água, a velocidade de infiltração vai reduzindo até ficar constante. O ideal é que fique constante, né? Chegou na constante, é o limite mínimo de infiltração de água no solo lá. É o limite de infiltração de água no solo. Então, o ideal é deixar o solo ficar úmido por 24 horas e depois fazer o teste, porque aí você já começa o início do teste já no ponto mínimo ali, na parte baixa da curva, hora que ela já estabilizou. E do outro lado nós temos os pontos azuis, que representam a infiltração. À medida que o tempo vai passando, a infiltração vai aumentando, até chegar a um certo ponto. Vai chegar um ponto que também vai ficar constante, tá? E aí o que nos interessa é essa infiltração, né? Nós precisamos saber qual é a infiltração de água no solo. Se a infiltração de água no solo é de 8 centímetros por hora, nós temos que fazer uma curva de nível, nós temos que fazer práticas culturais, nós temos que fazer alguma prática mecânica que garanta que quando chover, né, que garanta que quando chover 18 milímetros seja retido. Agora, se tiver uma chuva que der 20 milímetros, 2 milímetros vai ser escoado, não vai infiltrar, porque a constância é 18. Estou fazendo aqui nossa simulação, né? Então, se a infiltração acumulada do solo estabilizar em 100, por exemplo, 100 centímetros, então isso significa que se tiver uma precipitação de 100 milímetros, né, uma precipitação de 100 milímetros, ela então será infiltrada toda no solo, tá? Então, com base nisso é que você vai tomar a decisão de fazer
curvas de nível mais alta ou mais baixa, de base estreita ou de base larga, né? Ou de passar um subsolador. Por que você passa um subsolador? Ora, porque está compactado. E se está compactado, a velocidade de infiltração é muito baixa, né? A infiltração acumulada é muito baixa. Então você passa o subsolador para romper as camadas compactadas e aumentar a infiltração acumulada no solo. Passar, por exemplo, de 50 para 100. Então, 100 é o limite de uma chuva. Se chover mais de 100 milímetros, aí o excedente de 100 será então escoado, tá? Solos mais arenosos possuem uma infiltração muito alta. Então, as práticas conservacionistas em solos arenosos, com cuidado, elas são mais eficientes porque permitem uma absorção, uma percolação, uma infiltração melhor em função da textura do solo. Solos argilosos tem que ser, então, práticas conservacionistas mais caprichadas aí para reter essa água, tá? Então, a meta de vocês é chegar nesse ponto. Instalar o nosso cilindro improvisado aqui, fazer as leituras de 5 em 5 minutos e plotar um gráfico e colocar isso tudo lá naquele relatório. Pessoal, aqui está o relatório. Só para deixar claro, né? O que está em amarelo é para você ler e depois você apaga, tá? Você tem que apagar isso daí. Não faz negócio mal feito, não. Deixa eu descer. Coloque aí de 1 a 4 componentes no grupo. Organize o sumário. E aqui você deve atentar-se aqui na introdução, né? Respondendo o que eu deixei aqui em cor verde. Respondendo, colocando pelo menos 5 referências de forma correta. Tá? Você tem que colocar 5 citações e referenciar elas lá no final. Tá certo? Então você vai responder as perguntas em molde de revisão literária e utilizar no mínimo 5 citações e colocar lá embaixo no item referências, tá? Se você não viu como que faz isso, eu não vou ensinar isso aqui. Então você vê lá quando você fez metodologia científica, então acesse em vídeos aí do YouTube aí como montar citação e referência bibliográfica, tá? Eu vou cobrar isso daí. Fazer mal feito terá redução de nota. E aí os objetivos, né? Você pode construir os objetivos com base no que eu falei no início aqui dessa apresentação também, tá? Então aí você deve relatar o que você observou com o seu cilindro colocado aí no solo, tá? Relate o que aconteceu. A partir do primeiro momento a infiltração foi alta, no segundo tempo reduziu, enfim, relate tudo, tá? E explique o seu relato. Então tá aí, são exemplos. Tudo que está amarelo você apaga depois, tá? Considerações finais e referências.